Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Esse vídeo é um material complementar da disciplina de Controle Digital. Nos vídeos anteriores, nós estudamos a transformada Z, suas propriedades e a transformada Z inversa. Neste vídeo nós vamos tentar entender um pouco melhor essa variável complexa Z e como ela é mapeada. Vocês devem lembrar da transformada de Laplace, que a variável complexa S podia ser mapeada em um plano complexo chamado S, certo? O mesmo vai acontecer para a transformada Z, para a variável complexa Z. Quando nós definimos a transformada Z, nós definimos uma variável Z que poderia ser expressa em função de S. Então a nossa variável Z ela é igual a E elevado na STS. S é a variável complexa em Laplace e TS é o período de amostragem. A variável S, eu posso abrir ela em uma componente real e uma componente imaginária. Então eu posso dizer que S é igual a C mais J ômega, onde C é a coordenada real e ômega é a coordenada imaginária. Se eu substituo essa definição na minha definição de E na STS, S então é a soma de duas variáveis, uma exponencial elevada a uma soma do coeficiente, eu posso passar isso para o produto de duas exponenciais. Então, essa exponencial fica agora como E na CTS, que é o número real, vezes E na J ômega TS. E na J ômega TS é a identidade de Euler. Então eu posso reescrever essa parcela como sendo cosseno de ômega TS mais J seno de ômega TS. Então a minha variável Z ela é uma exponencial real, E na CTS, depende então do valor real da minha variável S no plano S, que multiplica cosseno de ômega TS menos J seno de ômega TS. O importante dessa definição é que fica um pouco mais claro que eu posso, a partir de um ponto no plano S, encontrar um ponto equivalente nesse plano Z. E nós vamos ver várias regiões no nosso plano S, vamos ver onde que elas estão mapeadas nesse novo plano Z. Bom, vamos fazer isso então ponto a ponto. Vamos começar pelo ponto que está na origem do plano S, a coordenada 0, 0, a origem do plano. Essa coordenada 0, 0, se eu alimento nessa definição de E na STS, E na 0 é igual a 1, ou seja, no plano Z eu estou sobre o eixo real com o valor 1. Então o meu primeiro ponto, que é a origem do plano S, ele está mapeado em Z na coordenada 0, 1, ou seja, minha coordenada real é 1 e o eixo imaginário é 0. Bom, se eu caminhar ponto a ponto sobre o eixo complexo na coordenada 0, eu vou caminhar sobre um círculo unitário. Até que eu chegue na coordenada mais ou menos ômega S sobre 2, eu vou estar então nesse ponto que é menos 1 sobre o eixo real do meu plano Z. Agora, se eu partir da origem em S, em vez de caminhar sobre o eixo imaginário, eu for para menos infinito no eixo real. Se eu fizer isso, eu vou sair da minha coordenada 1 no plano Z e vou tender para 0 no plano Z. Ou seja, a coordenada menos infinito no plano S, ela está na origem do plano Z. Bom, se a partir das coordenadas 2 e 3, ou seja, mais ou menos ômega S sobre 2, eu caminhar no sentido do menos infinito,
eu vou sair ali daquela posição 2, 3 do plano Z, que é a posição menos 1 real, e vou tender novamente para zero. Ou seja, de novo, o menos infinito na coordenada real no meu plano S, ela está mapeada em zero no plano Z. Qualquer posição no menos infinito, que a minha coordenada real no plano S for menos infinito, eu vou estar sempre em torno ali do ponto zero no plano Z. Então nós podemos definir esse retângulo que está entre o eixo zero, entre as coordenadas mais ou menos ômega-s sobre 2, até infinito, esse retângulo, que eu vou chamar aí de faixa principal, toda essa área está mapeada dentro de um círculo unitário. Primeira coisa que eu posso ver aqui é o seguinte, se eu respeitar o teorema de amostragem, eu sempre vou estar numa frequência em S que vai estar entre mais ou menos ômega-s sobre 2. Então, se eu respeitar o teorema de amostragem, eu vou estar limitado entre esses dois valores complexos no plano S. E se o valor da coordenada real no plano S for negativo, eu vou estar dentro do círculo unitário. Ou seja, em S, um sistema era estável quando os seus polos estavam no lado esquerdo do plano complexo. Em Z, o meu sistema vai ser estável se os meus polos da minha equação característica em Z estiverem dentro do círculo unitário. Ou se eu continuar caminhando aí no plano S, só que agora eu ultrapassar para cima ômega-s sobre 2 ou para baixo menos ômega-s sobre 2, eu vou novamente cair em cima do círculo unitário. Então essas faixas complementares, elas estão mapeadas em cima do círculo unitário. Isso é análogo quando nós analisamos ali a transformada de Fourier de um sinal mostrado, que nós vimos que nós tínhamos o nosso sinal principal na frequência zero e tínhamos múltiplos do nosso sinal em torno de múltiplos da frequência de amostragem. É a mesma coisa que acontece aqui, certo? Todos esses múltiplos, eles caem exatamente em cima do mesmo plano. Agora, se eu tentar fazer o retorno aí do plano Z para o plano S, eu não sei para qual dessas faixas aí retornar. Se eu tiver obedecido o teorema de amostragem, eu sei que eu tenho que retornar para a faixa complementar. Se eu não tiver obedecido, aí eu não tenho certeza de nada, certo? Bom, e o lado direito do plano S? A primeira faixa, que está do lado direito do plano S, mas entre as linhas mais ou menos ômega-s sobre 2, elas estão mapeadas do lado externo do meu círculo unitário no plano Z. As outras faixas acima de ômega-s sobre 2 e abaixo de menos ômega-s sobre 2, elas de novo estão mapeadas na mesma área externa do círculo unitário. Então, toda essa faixa de frequência que vai de menos infinito até mais infinito, que esteja entre as linhas complexas ômega-s sobre 2 e menos ômega-s sobre 2, ele está mapeado em todo o plano Z. Os múltiplos aí em torno de ômega-s, de múltiplos de ômega-s, mais ou menos ômega-s sobre 2, também estão mapeados, estão sobrepostos nesses mesmos planos. Então, primeira informação importante que a gente tirou desse mapeamento, dessa análise do mapeamento do plano S para o plano Z, é que o lado esquerdo do plano S está mapeado dentro do círculo unitário. E a área entre mais ômega-s sobre 2 e menos ômega-s sobre 2, ela está mapeada de S para Z, ela está mapeada em todo o plano Z. Toda vez que eu ultrapassar esses dois limites, eu caio novamente num ponto que eu já mapeei, certo? Eu começo a sobrepor os pontos. Bom, agora que nós fizemos essa primeira análise, vamos ver algumas curvas, algumas retas que são importantes
para nós em S e vamos ver como que essas curvas ou retas estão mapeadas no plano Z, certo? A primeira delas é a linha que tem no plano S a coordenada real constante e estamos variando a coordenada imaginária, certo? Ou seja, C é constante e J ômega vai variar, melhor, o ômega vai variar. Isso me representa uma reta na vertical no plano S. Se C for constante, mas negativo, quando eu for mapear essa reta no plano S, nós vamos chegar num círculo no plano Z. E esse círculo vai ter raio menor que 1 se a coordenada em S for negativa. Então, se o valor de C, coordenada real em S, for negativa, eu pego um número negativo, pego E e elevo no número negativo, isso dá sempre um número menor que 1. Ou seja, isso me representa um círculo com raio menor que 1 no plano Z. De novo, se o meu polo estivesse sobre essa curva, eu estou do lado esquerdo, é um polo estável, e no plano Z eu vou estar dentro do círculo unitário, também é um polo estável. Agora, se a minha coordenada real for 0, ou seja, eu estiver numa reta na vertical em cima do eixo imaginário, qualquer número elevado a 0 dá 1. Ou seja, isso me representa um círculo com raio 1. Um polo em cima dessa reta é um polo que é marginalmente estável, certo? Qualquer pequena variação ele pode ficar instável ou pode ficar estável, dependendo aí da variação. Agora, uma reta vertical do lado direito do plano S, ela é uma reta que a coordenada é maior que 0. A exponencial elevado a um número maior que 0 vai dar sempre maior que 1. Então isso me representa no plano Z um círculo cujo raio é maior que 1. Então notem que retas na vertical no plano S, elas me representam círculos no plano Z. Elas podem estar dentro, em cima ou fora do círculo unitário em Z. Vai depender se a minha coordenada no plano S for negativa, 0 ou positiva. Vamos ver agora retas no plano S na horizontal. A minha coordenada imaginária vai ser constante, ômega constante, e nós vamos variar agora a coordenada real, o C. Vamos começar com uma reta cujo o ômega, a parte imaginária, é 0 e nós vamos variar a coordenada real. Se eu estiver na origem da minha coordenada do meu plano S, eu sei que eu estou na coordenada 1 no eixo real em Z. Se eu for de 0 no plano S para mais infinito, eu vou sair ali do plano Z de 1 e vou para mais infinito. Agora, se eu sair do 0 em S e for para menos infinito, eu vou sair do ponto 1 e vou tender para 0. Ou seja, essa reta no plano S que está sobre o eixo 0, o eixo imaginário 0, ela é uma reta no plano Z que sai de 0 e vai até mais infinito. Agora, as retas que são múltiplos da frequência mestragem, ômega-s, 2ômega-s, menos ômega-s, menos 2ômega-s, elas estão sobrepostas no plano Z, na mesma reta que nós mostramos anteriormente. Ela sai da origem do plano Z e vai para mais infinito sobre o eixo dos reais. A reta na horizontal, que está sobre ômega-s sobre 2 e menos ômega-s sobre 2, essas duas retas, elas também estão sobrepostas. E elas representam pontos em Z que têm um ângulo de 180 graus ou menos 180 graus. Se eu estiver em qualquer uma dessas duas retas e sair da coordenada real 0 e for para mais infinito, no plano Z eu vou tender para menos infinito. Agora, se eu sair da coordenada real 0 em S
e tender para menos infinito, eu vou tender para zero no plano Z. E as curvas ômega mais ômega sobre 4 e menos ômega sobre 4? A curva mais ômega sobre 4, ela me representa um ângulo de 90 graus. E a curva menos ômega sobre 4, um ângulo de menos 90 graus. A mesma coisa, algo semelhante acontece aqui agora, certo? Se eu saio da coordenada real 0 e vou para mais infinito, no plano Z eu estou me afastando do círculo unitário. Se eu saio da coordenada 0 real no plano S e vou para menos infinito real, eu tendo a coordenada 0, 0 no plano Z. Então, em qualquer uma dessas duas curvas, se eu vou para mais infinito, eu me afasto da origem do meu eixo de coordenadas em Z. Se eu for para menos infinito, eu tendo a ir para a origem do eixo de coordenadas. Se nós formos trabalhar com coordenadas polares em Z, nós podemos ver que a coordenada imaginária em S, ela me representa um ângulo no plano Z. E o valor real da minha coordenada em S, ela me representa o módulo da minha coordenada em Z. Eu posso ver então facilmente que ômega S sobre 2 é 180, ômega S sobre 4 é 90 graus. Posso concluir que ômega S sobre 8 vai ser 45 graus. E o inverso, certo? Menos ômega S sobre 2 é menos 180, menos ômega S sobre 4 é menos 90, menos ômega S sobre 8 vai ser menos 45, certo? Então eu posso achar qualquer ângulo aí, basta fazer uma regra de 3. Eu sei que mais ou menos ômega S sobre 2 é 180 graus. Bom, uma curva importante para nós em controle, quando nós vamos projetar, por exemplo, amortecimento de um sistema de controle, é a curva que tem a relação entre C e ômega constante, ou seja, retas que saem da origem do sistema de coordenadas S e tem uma dada inclinação. Essa inclinação está ligada com o amortecimento no plano S, certo? Bom, nesse caso aqui, eu tenho um círculo que tanto o raio quanto o ângulo estão variando. Ou seja, essa reta no plano S, ela me representa uma espiral no plano Z, certo? Se o C tende para um valor negativo, essa é uma espiral que o raio está diminuindo. Se o C tender para um valor positivo, essa é uma espiral que o raio vai estar aumentando. Eu sei que quando eu cruzo ali ômega S sobre 4, essa reta ômega S sobre 4, eu estou cruzando o eixo imaginário na parte positiva ali do plano Z, certo? Ou seja, está indicado ali com o número 1, em negrito. Quando eu cruzo ômega S sobre 2, eu estou cruzando o eixo real na coordenada negativa no plano Z. Está indicado ali pela coordenada 2. Bom, uma curva que também é importante para nós quando vamos projetar sistemas de controle é a curva de ômega n constante, ou seja, semicírculos do lado esquerdo do meu plano S. Bom, esses semicírculos do lado esquerdo do plano S, se eles forem pequenos, eles vão ser algo próximo de uma curva, próximo de um arco de curva no meu plano Z. Agora, se eu tiver com o meu raio ômega n igual a ômega S sobre 4, então eu começo a ter uma curva um pouco distorcida. Não é fácil calcular essas curvas, eu teria que ir ponto a ponto realmente. Os casos anteriores eram mais simples de demonstrar, certo? Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Se eu sair de um semiciclo cujo meu raio está maior que ômega S sobre 4, eu vou ter uma curva em Z mais ou menos com esse segundo formato. Felizmente para nós, o comando zgrid no MATLAB,
ele é similar ao comando sgrid, que você já deve ter utilizado. Então sgrid me traça as curvas de frequência natural constante e de amortecimento constante no plano S. O comando zgrid vai me traçar também essas curvas de amortecimento constante e frequência natural constante, mas no plano Z. Nós estamos encerrando esse vídeo, onde nós estudamos aí o mapeamento do plano S no plano Z. A informação mais importante que nós tiramos nesse vídeo é que a área de estabilidade no plano S, que é polos localizados do lado esquerdo do plano S, ou seja, com coordenada real negativa, elas estão mapeadas dentro do círculo unitário no plano Z. Ou seja, para o meu sistema ser estável no plano Z, os meus polos têm que ter módulo menor que 1 e estar mapeados dentro do círculo unitário. Eu espero então que esse vídeo seja útil no seu estudo.